Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começando a live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre frequência mental. Vamos entrando aí para a gente poder começar. Muito bom dia, Dila, sempre aqui presente. Nossa, falando em frequência, ontem a aula do portal tava numa frequência boa, hein? A aula de ontem foi espetacular. Estúdio Bela Chique, muito bem-vinda. Vamos entrando aí para a gente poder começar. O que é frequência? O nosso cérebro, ele opera em frequências, como se fosse um rádio, literalmente. Frequências são ondas. A frequência com que essa onda ela funciona. Então, por exemplo, a nossa eletricidade. A eletricidade de casa ela opera na frequência, salvo engano, de 65 Hz. Significa o número de rotações. Se não me engano, são 60 rotações por segundo. A turbina, quando ela está produzindo energia, ela está girando, não está? Então, a frequência, ela é um gráfico, literalmente. São ondas. São ondas. E o nosso cérebro, ele opera em ondas. Nosso cérebro opera em ondas. O rádio opera em ondas. Quando você vai sintonizar, hoje em dia é rádio digital, né? Quando você vai sintonizar, cada estação do rádio tem uma onda diferente. Cada estação do rádio opera numa frequência diferente. E o nosso cérebro ele opera em frequências. E cada emoção que a gente sente tem uma frequência diferente. Então você vai ter a raiva, você vai ter o ódio, você vai ter a alegria, você vai ter a tristeza, você vai ter o nojo. Cada emoção vai operar numa frequência diferente. Cada emoção vai fazer o seu cérebro operar numa frequência diferente. E o que que isso impacta na sua vida? Impacta completamente, porque essa frequência, ela não opera só dentro do seu cérebro. As pessoas, elas têm sensibilidade a isso também. É mais inconsciente do que consciente, mas as pessoas também têm sensibilidade às frequências das emoções. E aí, por exemplo, você tá brava, você brigou com o marido, você vai trabalhar. Você acha que ninguém sente? As pessoas sentem? As pessoas percebem confiança ou não através das suas emoções, através daquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. Mas não só isso. Tem esse fator externo das pessoas perceberem a sua frequência vibracional. Sabe aquela pessoa que ela chega no lugar e você fala, pô, eu não fui com a cara dela. Aí tem gente no popular que fala, o santo não bateu. É muito disso. A frequência que a pessoa está. Porque você tem essas frequências de emoções e você também tem as frequências daquilo que a pessoa faz. Por exemplo, a minha família, ela entrava muito nessa frequência de jornalismo. Então o pessoal assistia Cidade Alerta, da Atena, a tarde inteira assistindo tragédia, a tarde inteira. E as notícias, elas servem para quê? Para anunciar a tragédia. No mundo, não está acontecendo só coisa ruim daquele jeito. As pessoas elas têm uma percepção que o mundo está totalmente perdido, perdido, perdido. Realmente tem muita coisa ruim acontecendo. Mas se você for ver o jornal, ele faz um compilado de tudo que é ruim e bota num lugar só. E aí você só vê coisa ruim. Logo, você ativa uma frequência de pessimismo sobre a vida. Você não prospera. Quem está nessa frequência do pessimismo não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue desenvolver. Então, por isso que é ruim você estar imerso nessas frequências de jornalismo, nessa frequência de política. É muito ruim. Salvo engano, é, às vezes eu acabo entrando nessa frequência de política e é muito ruim. É muito ruim. Não tem como você estar isento de toda coisa. Não tem como você não participar porque é o mundo. Só que você escolhe aquilo que você vai viver na tua vida. Você escolhe aquilo que vai fazer parte da tua vida. Se você acorda de manhã, você olha na janela, você contempla a vida, você agradece a Deus, você começa a entrar nessa frequência de gratidão. É diferente.
A Dila falou, faz total sentido e faz mesmo. O nosso cérebro, ele opera em ondas. Isso aqui é neurociência. Não é só uma coisa de especulativa, isso aqui é neurociência. Então, os cientistas já, sabe aquelas máquinas de medir as ondas do cérebro? Eles já fizeram experimentos sobre isso. Fazer a pessoa sentir uma sensação de alegria assistindo um filme, algum vídeo, um estímulo que a pessoa tá rindo e tal, tal, tal. E eles vão medindo. Eles vão vendo que a frequência 10, 20, 50, 100 pessoas de uma gargalhada, o cérebro opera numa frequência determinada. Uma raiva faz a pessoa sentir raiva, é outra frequência. Faz a pessoa sentir dor, é outra frequência. Então, nós pensamos em frequências. Só que aí tem um ponto também. Lembra, para vocês que acompanham live há muito tempo, eu tenho falado da linha de pensamento do Carl Jung, que ele fala que as mentes estão conectadas. Existe o inconsciente, existe o inconsciente coletivo. Então, quando você está dentro de um grupo, você começa a compartilhar pensamentos junto com aquele grupo. Então, você absorve a frequência daquele grupo. Aí que tá a questão de você sentar com pessoas que são para cima. Porque você troca a frequência com as pessoas. Você você se equipara à frequência do seu grupo. Por isso que você é a média das pessoas com qual você senta. Se você tá com um monte de pessoas que tá na frequência do pessimismo, meu, você pode ser a pessoa otimista, você pode se esforçar, mas o seu cérebro ele vai operar daquela forma. Os cientistas eles descobriram que é possível mudar suas frequências cerebrais através da música. Então você vê essas músicas que tocam hoje em dia, que fala de putaria, fala de umas coisas baixas, nada a ver, faz você vibrar naquela frequência daquilo lá, frequências baixas. Agora uma música clássica, uma música boa, ela te faz vibrar numa frequência diferente. Quando você ouve música clássica, você entra numa frequência de riqueza, você entra numa frequência de prosperidade. Tem músicas que você mesmo consegue sentir, tem música que você ouve e você sente, pô, isso aqui é um clima de, sei lá, isso aqui é um clima de cabaré, isso aqui é um clima de, nossa, de paz, né? Então, tem muitas igrejas, tem muitas denominações religiosas que utilizam da música para quê? Para emocionar. Então, você vai ver num culto religioso a música sendo utilizada para emocionar, para trazer sentimento e criar conexão. Bruna, muito bem-vinda, feliz de ver você aqui. A Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, eles têm a música clássica, faz a igreja inteira vibrar naquela frequência. No judaísmo, tem muito essa questão das canções, as próprias rezas são cantadas. Por quê? Porque a música é uma frequência. As notas musicais, você consegue medir frequência nessas notas musicais. Então tem um experimento de um neurocientista, eu não lembro o nome dele, sobre essa questão da música. E tem até um aplicativo que eu tenho no meu celular que tem músicas com determinadas frequências, frequência de criatividade, frequência de motivação, frequência para dormir. Eu fiz um experimento esses dias. Matheus, que legal ver você aqui, bem-vindo. Por exemplo, eu fiz esse experimento e realmente, meu, funcionou muito bem. Eu comecei a colocar o ruído que tem a frequência para dar um sono muito bom. Eu comecei a colocar ele no quarto. E, meu, eu acordava revigorado. Assim, muito, muito, muito bem mesmo. Por quê? Porque o seu cérebro, ele opera naquela frequência daquilo. E por que que eu tô falando tudo isso de frequência, etc? Eu tô te introduzindo nesse assunto. Porque muitas vezes você não bate um determinado resultado, muitas vezes você acorda já nervosa, você tá de mal com a vida, tá com problema, e você não consegue sair daquilo, é porque o seu cérebro está operando na frequência daquilo. E a primeira forma de você sair disso é você mudando essa frequência. Formas de você fazer isso. A música é uma forma. O que você pode fazer também? Mudança de grupo também é uma forma. Você estar conectado com um grupo de pessoas que está pensando para frente, está pensando em crescer.
entendeu? Tudo isso vai impactar a sua forma de pensar, seu otimismo ou pessimismo. Sabe outra coisa que vai impactar? Tua beleza. Como você se arruma de manhã para ir trabalhar. Por quê? Porque existe a frequência da autoestima, a frequência da baixa estima. Isso aqui eu tô falando sério, não é papo, como diz no popular, né? Papo de coaching, não é blá blá blá. Isso aqui é neurociência pura. Existem estudos avançados sobre isso. Existe frequência de cura e existe frequência de doença. As doenças, elas não vêm de um plano espiritual. O que que é o pensamento se não um plano espiritual, uma conexão com algo que não é físico? Então a sua vida não vai para frente. Como que você está vibrando? O que que você está vendo? O que que você está absorvendo? O que que você está assistindo? O que que seus olhos estão vendo? O que que seus ouvidos estão ouvindo? O que pensam as pessoas que estão à sua volta? Tudo isso impacta diretamente nos seus resultados. Aí você vai ver pessoas que não vão para frente de jeito nenhum. Pessoas que não prosperam, não cresce, não vai. Ela faz, não vai. É porque ela pode estar sorrindo aqui com a boca. Mas no fundo, ela não está sorrindo. Ela não está bem. Isso impacta. O Matheus falou, eu já tive a chance de testar também algumas frequências no YouTube. E tive uma experiência boa. Mas é verdade. Não é só isso. Mas você consegue, de alguma forma, trazer uma emoção diferente. Vibrar de uma outra forma. Então, o que que eu recomendo para vocês? Vocês precisam eliminar coisas que fazem vocês vibrarem em frequências ruins. Se vocês têm amizades que fazem isso, precisa cortar. Programa de TV. Meu, eu não assisto TV há um bom tempo. Há um bom tempo. É engraçado que eu vou jogar futebol no domingo e aí o pessoal vai comentar sobre o que está acontecendo, sobre Sporting, Benfica, Porto, os times daqui. Cara, eu não sei quem está em primeiro lugar no Campeonato Português, eu não acompanho. Eu não sei, me falam, para que time você torce aqui? Eu falo, eu torço pro Corinthians. Então a única coisa que eu assisto às vezes é jogo do Corinthians, quando tem. Mas eu tô totalmente desconectado disso daqui. Não tem como você desconectar 100% do mundo. Então, política, o que está acontecendo, o aumento do dólar no Brasil, as taxas de câmbio, você acaba sabendo, você não está alienado ao mundo. Mas eu procuro não viver isso. Por quê? Porque isso impacta diretamente. Os seus resultados estão diretamente ligados àquilo que você está vivendo para você. Aí a pergunta é: como que você está vivendo? Como que está a sua frequência? Como que está o seu estado de espírito para fazer acontecer? A gente está nessas lives diante de um propósito. Transformar esse ano no melhor ano das nossas vidas. Transformar esse ano num ano de crescimento, num ano de prosperidade. Não tem como você conseguir isso se você está vibrando numa frequência de escassez. Se você está vibrando numa frequência de negatividade. Por quê? Porque você vai desanimar com o tempo. A mente está acima do corpo, ela manda. Só que você tem que fazer com que a sua alma esteja na frente. Você tem que fazer com que o seu querer verdadeiro esteja na frente. Mente acima da matéria. Você precisa fazer isso valer. Aí entra naquele quesito que eu falei para vocês. Por que que eu tomo banho frio há tanto tempo? Porque logo de manhã eu quero mudar a frequência. Eu quero fazer a mente dominar sobre a matéria. Frequência de domínio, frequência de controle. E isso muda a frequência cerebral. Isso muda a maneira que você vive a vida. Isso muda as suas microexpressões faciais que vão ser vistas, vão ser sentidas pelas suas clientes. Aí a gente volta para o externo de novo. A gente falou do interno, vamos falar do externo. As pessoas elas vão sentir o seu carisma através da sua frequência. O que é o carisma se não a frequência que você passa?
Sabe aquela pessoa que, meu, fui com a cara dela. Não sei porquê, mas eu fui com a cara dela. Ou então, o santo não bateu, é isso. Agora, você acha que isso não impacta no seu resultado? Você acha que não impacta no seu resultado? Tá. Você pensa que não impacta, mas impacta profundamente. Porque o marketing, o Instagram, o tráfego, é tudo ferramenta. Ferramenta para promover o quê? Quem você é. Responde aí se faz sentido o que eu tô falando. Tudo isso é ferramenta para promover aquilo que tem dentro daqui, ó, teu coração. Aquilo que tem aqui, ó, na tua cabeça. A pergunta é: como você está vibrando? Que frequência você está passando para o mundo? Que mensagem você está passando? Você pode pensar: pô, sou mais cético para isso, sou mais cética para isso. Gente, se a gente fosse olhar na Idade Média e falasse para as pessoas: olha, aqui é invisível, mas existem ondas passando por aqui, ondas de rádio. E a gente consegue captar essas ondas e consegue ouvir música através delas. Consegue se comunicar através delas. Você consegue acessar uma coisa chamada internet. Você ia pra fogueira, você ia queimar na fogueira, porque era inconcebível que existisse isso. Agora, quantas coisas o ser humano nem descobriu? Quantas coisas? A neurociência estuda isso. Assim como um rádio capta frequências do seu cérebro, ele transmite e ele também capta frequências. Frequências são ondas. O universo, ele transmite frequências. Existem ondas de rádio no universo inteiro. E elas estão em você também. A pergunta é: em que frequência você está vibrando? Qual é o maior impacto que existe na tua vida, na tua volta? Você precisa mudar essa realidade. Do contrário, vai ser sempre mais difícil de você crescer. Você sempre vai ter sentir que tem um peso nas suas costas. Você quer crescer, você planeja suas metas, você faz acontecer. Quando você acorda de manhã, nossa, que idiota que eu sou. Você acha que isso vai dar certo? Não, não vai dar certo. Tô viajando. Aí você vê toda a galera na frequência do projeto verão, né? Brasil, agora tá no inverno aqui, tá frio. Mas no Brasil é o projeto verão agora, a academia tá lotada. Daqui uma semana já vai esvaziar mais um pouco. Até o final do mês já esvazia bastante, no início de fevereiro já baixou muito. Por quê? Porque não é uma coisa realmente genuína. As pessoas elas estão vibrando a mesma frequência e as pessoas elas se equiparam. Você começa a vibrar nas frequências das pessoas que você anda. Aí você vai ver a cultura popular, tudo isso está impactando. Não é só os políticos. Infelizmente o país vive numa frequência de escassez, de pobreza. E é um país muito próspero, muito rico em capital humano, inclusive, muito rico em capital intelectual, muito rico em recursos naturais, muito rico em pessoas que têm uma energia boa. O brasileiro tem uma energia boa. Quando você mora na Europa, mora em lugares que você tem contato com outras culturas, você começa a perceber que o atendimento ao cliente do brasileiro é de extrema qualidade. O atendimento ao cliente de muitos lugares da Europa é ruim, cara. Não é bom, não. Igual do brasileiro. O brasileiro atendendo é diferente. Então é um povo que, mesmo vivendo na escassez, mesmo vivendo na dificuldade, ele tem um brilho natural. Você tem um brilho natural. E as pessoas das outras nações, elas reconhecem isso. É a frequência do brasileiro. Só que ao mesmo tempo, existe essa questão dessa frequência da escassez. Do não acreditar, de não se sentir importante, de não se sentir capaz. E aí tem aquela síndrome do vira-lata, não é? Mas isso é a mensagem de hoje. Em que frequência você está vibrando? A sua oração,
ela é um pedido desesperado por ajuda, ela é um pedido de gratidão, ela é um louvor, um agradecimento. O que é a sua oração? A sua oração determina a tua frequência também. Você consegue perceber em que frequência você está vibrando. Trabalhe nas músicas que você está ouvindo. Gente, tem gente que vai casar. A pessoa vai casar. Termina o casamento, vai pro baile. Aí coloca lá a música de traição. Quem aqui já viu isso? A pessoa vai casar, casou, tal, fez a cerimônia. Quando chega no baile, as pessoas estão ouvindo música de sofrência, de traição. É insano isso. Que frequência que esse casamento vai vibrar, cara? As pessoas não ligam pro que elas estão ouvindo. Impacta. Impacta bastante. Tua oração, tua contemplação sobre o mundo, suas amizades, as músicas que você tá ouvindo, não sei se eu citei aqui, não lembro. Tudo, 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 tudo. Então começa a mudar. Começa a trabalhar em cima disso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa contemplação, nossa mentalização, nossa oração. Pra gente começar o dia muito bem. Encosta na cadeira aí. Postura. Por que eu falo para vocês respirarem 3 vezes? Porque quando você respira fundo, você entra num foco e você concentra. Você sente uma paz. Você muda a frequência. E você cria um ponto para a conexão. Então vamos lá. Respira fundo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa união, por tudo que tem nos feito. Muito obrigado pelo nosso propósito. E que esse ano venha a ser o melhor ano da nossa vida, um ano de realização, um ano de conquista, um ano de desenvolvimento, um ano de romper, romper com todas as amarras, romper com todas as metas, romper para resultados cada vez maiores. Que venhamos estar nessa frequência de romper, de crescer, de realizar. Que venhamos sair da frequência da escassez, da frequência de ficar olhando para o passado, da mágoa. Nós vamos ativar o perdão para deixar prosseguir quem precisa prosseguir. Para nós sairmos dessa frequência da mágoa, da raiva e ativarmos a frequência do crescimento, da abundância. A natureza é abundante. Uma árvore não liga para o tanto de frutos que cai no chão, para o tanto que ela está, entre aspas, desperdiçando. Mas não, ela é abundante, ela é próspera. Assim é você também, não liga para o prejuízo, não liga para o que está caindo. Ativa essa mentalidade de prosperidade, porque você é uma pessoa naturalmente próspera. Você está vibrando muitas vezes na frequência errada, mas a sua natureza é abundante, assim como a natureza é abundante. Repete comigo, eu sou uma pessoa abundante. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó. 2025 é o melhor ano da minha vida. Vamos fazer o que você não estava fazendo. Vamos realizar o que você não estava realizando. Vamos viver a frequência que você não estava vivendo. Vamos reprogramar. Essa é a chave para você reprogramar. Mude as músicas, mude as amizades, mude o que você enxerga, mude o que você está consumindo de conteúdo, mude o que você está estudando, mude a sua frequência cerebral. Mude. Porque senão você sempre vai ter um peso nas suas costas.
E esse peso vai te atrapalhar e muito de você crescer e prosperar. Tá bom? Vamos junto nessa. Feliz em ter você aqui, Dila, Bruno Augusto, sempre bom ter você aqui. Lidiane, Ariane, Bruna aqui assistindo a gente também, muito bem-vinda. E é isso, gente. Quem não tá no grupo de WhatsApp, vai lá no link da bio, entra no grupo. Hoje eu vou mandar um áudio lá. Eu quero que você esteja lá presente. Hoje à noite a gente tem live da noite também, 19 horas horário de Brasília, 22 horas horário de Portugal. E amanhã de manhã a gente tem um encontro marcado aqui de novo. 5h22 horário de Brasília, 8h22 horário de Portugal. Vamos junto, vamos pra cima, vamos fazer acontecer. E faz a sua parte aí na prática. Se esforça pro resultado chegar. Vamos nessa. Tchau, tchau.